Graças a Deus, queridos, é uma alegria poder estar aqui. Mas para mim é uma alegria poder estar aqui, ainda mais que terça e quinta eu não tenho conseguido estar aqui. Eu estou sentindo um pouco do que a diaconisa Flávia, do que o diácono Zé sentem, do que o pastor Mauri e a Gisela sentem, do que a Paola sente também. Porque o fato de você não poder estar aqui terça e quinta, agora a Andréia também não tem podido estar, e você vê que tem muitas pessoas que vêm de longe, que estão longe, mas isso espero que na minha vida se resolva em breve, mas a gente sente falta da igreja. O fato de eu estar aqui domingo, de manhã e de noite, para mim é pouco. Eu sinto falta dos discipulados, a gente sente a distância, sente uma certa distância, por mais que as ferramentas da internet nos ajudem de alguma forma. Eu não tenho conseguido praticamente utilizar nem as ferramentas da internet para estarem juntos aqui, mas ore por mim para que esse tempo passe logo e a gente possa estar aqui junto no meio da semana e que a Antioquia continue cumprindo a missão que Deus colocou para ela cumprir, amém? Porque eu creio que cada igreja tem uma missão para cumprir, aqui, ali. Nós somos como a Bíblia fala, nós somos ovelhas, mas você vai entender essa terminologia que eu vou utilizar como formiguinhas. Cada um vai fazendo a sua função. A Bíblia não fala que a gente é formiga, mas a gente, no nosso ditado popular, a gente entende bem esse contexto e que cada um vai executando o que tem que ser feito. E eu queria começar a ler com vocês em 1 Coríntios 15, 57. Por que começar? Porque normalmente eu escolho um texto e falo daquele texto. Hoje, a gente vai ler alguns textos para que a gente possa construir um entendimento. E eu espero que eu consiga falar, espero que eu consiga passar o que está na minha cabeça, o que está no meu coração. O chamado de Deus, o caminho e a missão. Chamado, missão e caminho. Existe um trabalho a realizar, amém? Existe um trabalho a realizar, mas existe um trabalho que Deus quer realizar em nós, em mim, em você. Em 1 Coríntios 15, 57 diz, Paulo fala, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, em uma versão, firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Vamos ler de novo? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Deus nos dá a vitória. Deus nos dá a vitória antecipadamente. Ele nos deu a maior vitória na cruz. E a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória. E Ele nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, Paulo está dizendo que nós devemos ser sempre abundantes na obra de Deus, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Como é bom a gente ter essa certeza, sabendo que, por mais abundante que você seja, você nunca vai dar mais que Deus. E o nosso chamado, a nossa obra, o nosso trabalho não é em vão. O trabalho no Senhor. Não é um trabalho que você faz, é o trabalho no Senhor. O trabalho no Senhor não é vão. Porque, às vezes, nós nos lançamos em trabalhos que não são os trabalhos no Senhor. E esses trabalhos que não são no Senhor, eles são vãos. Mas Deus quer chamar e tem chamado um povo desde o tempo em que Jesus estava aqui, morreu e ressuscitou, para este trabalho. Para você fazer um trabalho e que para fazer esse trabalho, Ele faça um em você. Vou repetir. Deus quer que você faça um trabalho, o trabalho que Ele colocou nas suas mãos, para que fazendo esse trabalho, Ele faça um trabalho em você.
E qual é o trabalho que Ele quer fazer em você? Nos fazer crescer, nos fazer ser como Cristo Jesus, nos fazer ser pessoas maduras, nos fazer ser pessoas que crescem em conhecimento e que cheguem ao pleno conhecimento, à medida da estatura de Cristo. Ele quer que a gente o veja, Ele quer que a gente o conheça. E, gente, eu não sei vocês, eu estou numa corrida de rotina um pouco insana. E eu imagino que cada um aqui tem a sua corrida. Terrível. E o relógio, o mundo e as coisas trabalham contra você, para que você não pegue nas Escrituras, para que você não leia, para que você não tenha tempo com Deus e para que você não faça o trabalho que Ele colocou nas suas mãos e, consequentemente, Ele não faça o trabalho que Ele tem para fazer em você. Como assim? Deus pode ser impedido? Não é que seja impedido, mas que se você não tiver tempo com Ele, não tem como Deus trabalhar na sua vida. Nós falamos hoje pela manhã do conhecimento da palavra. Brevemente hoje com os homens lá, do mistério oculto que foi revelado, dos 2 discípulos no caminho de Emaús. E falamos de uma série de coisas. E eles estavam sendo lentos, tardios para entender. Deus tinha um trabalho a realizar na vida deles. E eles estavam fazendo com que a coisa demorasse, porque eles tinham coisas no seu coração que precisavam ser tratadas. E o texto que eu li aqui, que graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, que nós temos que ter firmes, constantes e sempre abundantes. É difícil. Firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho no Senhor não é vão. Se você tiver essa certeza, você não vai desanimar, porque você sabe que quem vai te recompensar é o Senhor. O seu trabalho não é vão. Tudo que você faz, todo o seu esforço no Senhor, na dedicação que Ele te capacitou, para que você cumpra a obra dEle, o chamado dEle, o propósito dEle e a obra dEle na sua vida também seja cumprida. Tudo isso, esse trabalho não vai ser vão. Acontece que nós muitas vezes nos perdemos na caminhada e saímos da rota como os discípulos no caminho de Emaús. E Jesus está sempre perto da gente, nos chamando para voltar para o realinhamento. E eu até coloquei no grupo da Antioquia um vídeo curto de um pastor que falou algo que muito abençoou meu coração. Dizendo assim, olha, a promessa que Deus tem para você não é simplesmente te levar para o céu. Deus nunca prometeu te levar para o céu. Mas você fala, o céu é real, o céu existe. Mas na Bíblia do Senhor, na palavra do Senhor, não tem uma promessa que Ele não te levou, Ele não quer assim, eu vou te levar para o céu, eu vou te levar para mim mesmo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estejais também. Se é céu, se é terra, seja lá o que for, Ele te chama para estar com Ele. E essa é a obra que Deus tem. É preparar a sua igreja, preparar a minha e a sua vida para estar com Ele um dia. Essa é a obra, e esse trabalho todo que você está fazendo aqui domingo, porque você não veio só aqui para assistir culto, esse trabalho todo que você faz domingo, terça, quinta no PG, terça no discipulado, tal dia no evangelismo, sábado no culto das mulheres, no ação que esse trabalho não é vão. Esse trabalho tem o propósito de você preparar pessoas e de você ser preparado para um dia você ver Cristo. A palavra de Deus diz em Mateus 5, esse pastor citou, que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Em um outro texto diz que um dia, quando o nosso corpo se investir de imortalidade e incorruptibilidade, nós veremos Ele como Ele é. Esse texto, esse vídeo, embora simples, abençoou muito o meu coração. Por quê? Porque se nós olharmos para a palavra, existe um preparo. Ele criou o homem para o relacionamento. Ele criou o homem. E você precisa se lembrar disso.
para que um dia você não esteja mais aqui, mas você esteja com Ele. E é isso que vai manter o seu coração cheio de esperança, cheio de vida, cheio de fé. Porque se você não tiver essa viva esperança, como Pedro fala, você vai retroceder e não vai executar o chamado que Deus tem para você. E não vai deixar que Ele faça a obra que Ele tem na sua vida. Um dia seremos como Ele, diz 1 João 3,2. Amados, 1 João 3,2. Agora somos filhos de Deus e não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, como perfeitos, né? Pois o veremos como Ele é. Nós estávamos falando domingo de manhã sobre o mistério oculto que foi revelado. E aí você pensa que em Jesus a obra acabou. Não, calma. Não estou falando heresia, não. Calma. A obra se cumpriu. Do Novo Testamento, do Antigo Testamento, tudo se cumpriu. Mas em Jesus há um novo ciclo se surgiu. Por quê? Porque o mistério estava oculto e foi revelado na pessoa de Jesus, certo? Agora não acabou, agora começou. Porque agora você é nova criatura em Cristo Jesus e você cresce até a estatura de varão perfeito. Então pegue algo. O mistério que estava oculto foi revelado em Cristo Jesus, certo? Sim ou não? O mistério que estava oculto foi revelado em Cristo Jesus. Só que Paulo vai dizer que nós não conhecemos como Jesus é de verdade, como Deus é de verdade. Que nós vemos como espelho. E ele escreveu isso depois de escrever praticamente todas as cartas. Depois de Mateus, Marcos, Lucas, João terem escrito o que escreveu, Paulo está dizendo, olha, nós não conhecemos como ele verdadeiramente é. Nós vemos como espelho. O espelho que ele cita é um bronze polido. Então o que nós podemos entender é que se você ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 João, 2 João, 1 Pedro, 2 Pedro, Judas e Apocalipse, se você memorizar tudo isso, se você ler tudo isso, ainda assim, você vai estar enquadrado no que Paulo está dizendo. Você não conhece a Deus como Ele é. Você conhece como espelho embaçado, polido, e para isso Deus levantou apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, para levar você ao pleno conhecimento da verdade. Ele distribuiu dons, talentos, palavra de sabedoria, palavra de discernimento, dons de curar, profecias, línguas estranhas. Ele capacitou a igreja para que você cresça em Cristo Jesus. Então, perceba, o plano de Deus é revelar o mistério que estava oculto no Antigo Testamento, em Cristo Jesus. O Antigo Testamento apontava para Cristo e nós seremos como Ele é. Ele quer que você seja como Ele. O mistério estava oculto, foi revelado. Aquele texto que diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Não é o céu. Não é o céu. Muitas pessoas interpretam como é o céu. Não é o céu, porque João viu o céu. Paulo viu o céu. É a palavra da cruz, porque o texto diz, mas Deus não revelou em Cristo Jesus. O que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Deus revelou em Cristo Jesus. Então percebe, a maior missão que Deus tem para a sua vida é fazer com que você se torne igual a Jesus. E Ele, nesse processo de fazer você se tornar igual a Jesus, e ensinar e ajudar pessoas a se tornarem iguais a Jesus, para que um dia nós vejamos Ele como Ele verdadeiramente é. Esse trabalho não é em vão. E essa caminhada, ela é muito custosa, ela tem os seus percalços, ela tem as alegrias também. Ela tem as suas dificuldades. Quem acha a caminhada cristã fácil, quem acha difícil? Quem acha fácil? Quem acha difícil? Quem não acha nada? Quem não levantou a mão, acho que não acha nada. Mas a maioria acha difícil, né? Pois é. É difícil, mas vai ser recompensador. Vai ser glorioso o dia que nós estivermos com Ele para sempre.
Vai ser maravilhoso quando a gente poder olhar e nos abraçarmos lá no céu e dizer, acabou, acabou, chegamos aqui. E você encontrar parentes teus, e você se alegrar, e você se regozijar, porque um dia veremos como ele verdadeiramente é. Vamos ler 1 Coríntios 13 agora, querido. 1 Coríntios 13, versículo 8, diz aqui, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. O que ele está dizendo? O amor vai sempre continuar. As línguas, as profecias desaparecerão. Por que desaparecerão? Porque são capacitações que Deus dá à sua igreja para que você edifique o corpo. Para que o corpo de Cristo vá crescendo e vá amadurecendo. Mas um dia, e Paulo vai falar, que a fé e a esperança vai passar. E que só o amor vai ficar. Por que a fé e a esperança vai passar? Porque naquele grande dia, quando você ver a Cristo como Ele de fato é, você não vai precisar mais de fé. Porque você vai estar diante dEle. Você não vai precisar mais de fé para acreditar em alguma coisa. Você já vai abraçá-lo. A concretude está ali. O todo está ali. Você não vai precisar mais de esperança, porque a esperança, é algo que fala de futuro. Não vai ter mais tempo. Não vai ter mais futuro. A gente vai estar numa outra dimensão, na eternidade. A única coisa que vai se manter é o amor. Por isso que o amor é um caminho. Por isso que Deus quer, por enquanto Ele fala Ele não se revelou todo, até porque o próprio Senhor Jesus diz, olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não têm condições de suportar. Quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará toda a verdade. Eu não posso dar tudo a vocês, tem coisas em Apocalipse que a gente lê que a gente não entende, são coisas que são sinais, ainda existem sinais da volta de Jesus, a gente não compreende tudo, Ele vai se revelando à parte, todo o conteúdo do Novo Testamento, ainda assim, não revela tudo de Deus, porque um dia só veremos de fato quem Ele é, quando estivermos revestidos de imortalidade e de incorruptibilidade. Aí veremos como Ele é de verdade. O Senhor Deus encarnou na pessoa de Jesus para nos ensinar como viver aqui. E o que eu quero que você pense agora? A Antioquia, ela faz muito isso nas pregações, inclusive estava conversando com uma pessoa, que ressaltou essa marca, é de te chamar para você fazer alguma coisa. É de te chamar para você executar a obra que Deus colocou nas tuas mãos. Porque se você é membro do corpo de Cristo, você tem alguma coisa para fazer. Você vai entrar por essas portas e sair por essas portas fazendo alguma coisa. Porque você precisa ser parecido com Jesus. E vai ser cansativo? Paulo fala que nós estávamos perplexos, mas não abatidos, mas não destruídos, que tinham temores externos e temores internos. Vai ter percalço? Vai, mas vai ser pior se você não fizer. Porque você não vai se tornar como Ele. Vai ser melhor se você fizer, vai ser melhor se você arregaçar as mangas, vai ser melhor se você tratar a tua ofensa, vai ser melhor se você tratar o teu coração, vai ser melhor se você tratar a tua raiva, o teu rancor, ou o teu egoísmo, ou seja lá o que for. Porque se você voltar aqui um pouquinho, quando fala do amor, e eu quero ler com você, amor, a palavra, versículo 4 aqui, sobre o amor, diz que o amor é paciente. É esse texto aqui, eu nunca tinha lido com esse olhar e vi assim, rapaz, aqui pega todo mundo. Aqui pega o que explode e o quietinho também. E o que não explode. Olha só, vamos lá. Versículo 4. O amor é paciente. Aí pega os impacientes. Ih, rapaz, eu sou impaciente. O amor é bondoso. Não inveja. Ih, rapaz, eu sou até paciente, mas eu invejo.
O amor não se vangloria. Eu não tenho problema com a inveja, mas eu tenho um problema com a vanglória, com o orgulho. E pegou o orgulhoso também. Não maltrata. E pegou os vingativos também. Tem gente que gosta de vingar, né? Não procura os seus interesses. Pegou o egoísta também. Não se ira facilmente. Pegou aquele que explode. Não guarda rancor. Pegou aquele que não explode, mas que implode por dentro. Fica remoendo um monte de tudo. O amor não se alegra com a injustiça. Pegou o maquiavélico também. Mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. Pega aquele... Diz que é aquele que se entrega. Tudo crê. É aquele que acredita, tudo espera, tudo suporta. Se nós quisermos ser parecidos com Cristo Jesus, nós vamos precisar ser alcançados por Ele, receber um chamado, entender que um dia seremos como Ele, que o caminho é o caminho do amor, que no amor eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser bondoso, eu não posso me invejar, eu não posso orgulhar, eu não posso maltratar, eu não posso buscar os meus interesses, eu não posso mirar facilmente, eu não posso guardar rancor, eu não posso me alegrar com a injustiça e eu vou me tornando parecido com Jesus. E algo que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida, amém? Você se tornar parecido com Jesus. Porque a cada vez que passa, daqui a pouco eu estou fazendo 40 anos, julho. Cada vez que passa, estou com 39 anos. Cada vez que passa eu fico pensando assim, o que Deus quer da minha vida? O que Deus quer? Você já parou para pensar nisso? A gente vai chegando no 40, ele vai pensando algumas coisas. O que Deus quer da minha vida? O que mais Ele vai fazer? O que mais Ele quer com a Antioquia? O que Ele mais quer com você? Quem Ele quer que você se torne? Para que você seja um farol, para que você seja luz, para que você seja sal, para que você mude vidas. Porque a tua passagem aqui na Terra é com um propósito. É para você ser transformado, para você abençoar. E existe uma obra a ser feita. E o nosso conhecimento é muito parcial. Cada dia que passa eu vejo que eu achava que eu conhecia, que eu não conhecia nada. Porque às vezes você conhece a palavra, mas você não conhece o Deus da palavra. Às vezes você conhece a Bíblia, mas na hora de viver, você descobre que tu não conhecia aquilo que você leu e você registrou. Você tinha informação. Mas talvez você não conhecesse de fato aquele que é todo-poderoso. E eu fico chegando aos 40 anos pensando, Senhor, me ajuda a te conhecer. Me ajude a ser como Cristo. Me ajude a entender que o meu trabalho não é em vão, que existe um caminho do amor, que existem dons e talentos que tu separaste para a igreja, para capacitar a igreja, que existem ministérios que tu separaste para edificar a igreja, para que um dia nós sejamos como tu és e vejamos tu como tu és. Quando eu estudei para pregar essa mensagem, tem coisa que a gente fala, repete, mas uma hora que você estuda, parece que pega cor, pega vida. E pode ser que você está falando assim, Davi, tudo que você estava falando eu já sabia e já tinha tocado no meu coração. Mano, o meu tocou de uma forma diferente. Quando eu comecei a ler a Bíblia, e só hoje, eu li praticamente Atos inteiro. Eu comecei a ver como que Deus pegava apóstolos, homens de Deus, instituía presbíteros, líderes locais, para edificar a igreja, para solidificar a igreja, para preparar os outros, distribuía talentos, mandava para tal lugar. Aí Paulo ficava 3 meses, por isso que eu não vou conseguir passar tudo que está na minha cabeça, mas amém. Aí Paulo ficava 3 meses no lugar, ficava 1 ano e meio no lugar, ficou muitos anos, 3 anos no outro lugar, e depois volta para solidificar quem ele ganhou. Eu fiquei pensando, meu Deus, imagina se Paulo passasse aqui e ficasse só 3 meses. Eu ia falar, mas já vai. 1 ano e meio, poxa, 1 ano e meio, né? A gente está aqui 17 anos, gente. Paulo ficou mais de 1 ano em Antioquia ensinando, mas é pouco, imagina, eu ia falar, mas já vai. Aí os irmãos vinham a Paulo pegar o barco,
vou ter que ir para Macedônia, vou ter que ir para não sei aonde. Ele chorava, não vai, eu não vou ver mais vocês. Mas, meu Deus do céu, não vai ver mais vocês, tu vai morrer. Eu fico pensando na quantidade de como é que é o nome daquele negócio que fugiu agora? Montanha-russa, emocional, na vida de Paulo, na vida daqueles que estavam sendo capacitados. Tem trocentos nomes, tem mais de 26 nomes em Romanos 18, se eu não me engano, de homens que andaram com Paulo, de mulheres que andaram com Paulo. Eu comecei a olhar aquilo tudo falando, meu Deus, Deus, tu tem uma grande obra e que tu usa pessoas para fazer cada coisa. É Epafrodito num lugar, é Onésimo no outro, é Timóteo no outro, é Tito no outro, é Priscila e Áquila no outro, é Apolo no outro, e tu vai montando um time, uma equipe, e aí os 70 discípulos que Deus mandou de 2 em 2 em 2 em 2 em 2, na cabeça aqueles 2 estavam alcançando aquele povo, os outros 2 estavam alcançando aquele povo, os outros 2 estavam alcançando aquele povo, aí um é Pedro, Tiago, João, outro é Tadeu. Quem é Tadeu? Está lá, nos 12. Percebe que Deus tem algo para realizar na tua vida? Que você é peça-chave para o que Deus tem a realizar no lugar que você está, para salvar quem Ele colocou debaixo das tuas mãos, para solidificar quem Ele colocou como responsabilidade que é tua, para que essa pessoa se torne como Cristo e um dia nós estejamos lá, todos diante dele, vendo como Ele é. E eu fiquei pensando, falando, Senhor, que Tu me ajudes a cumprir. Eu não sei o que Tu tens para a minha vida, mas que Tu me ajudes a cumprir tudo o que Tu tens para a minha vida. Que eu seja como Tu és, que eu Te conheça como Tu és, porque nós, como diz Paulo, temos que deixar de ser menino e alcançarmos a vida adulta e alcançarmos a maturidade. E eu não sei você, mas muitas vezes eu acho que eu alcancei a vida adulta. Acontece alguma coisa na minha vida e eu descubro que eu ainda sou menino. Eu não sei se você tem essa sensação. Mas cada vez que chega um obstáculo na minha vida, eu penso, talvez eu não compreendi ainda, eu não conheci Ele como Ele é de verdade. E não conheceremos mesmo como Ele é de verdade, nem se tu ler todo o Novo Testamento. A questão é, será que nós estamos fazendo tudo que nós poderíamos estar fazendo? Eu quero ler mais alguns textos. Entenda que hoje a mensagem é com textos sortidos que estarão em Romanos, que estarão em Coríntios, que estarão em Atos, que estarão em vários, mas é para que a gente entenda e que você saia daqui pensando, Deus, o que Tu tens para mim? Porque Ele chama, Ele recruta, Ele te capacita de dons e talentos, Ele te colocou ali embaixo de pessoas que são pastores, evangelistas, mestres, para que haja ensino, para que você execute o que você tem que executar, amém? Abre lá, Atos 13:1. Atos 13:1. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. Barnabé, vamos prestar atenção nos nomes. Havia profetas e mestres, quem eram? Barnabé, Simeão chamado Níger, ele era um nigeriano, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, ou seja, Herodes era um inimigo de Jesus. Esse Manaém foi criado com esse inimigo de Jesus, agora convertido, amém? Manaém foi criado com Herodes o tetrarca e Saulo. E enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separe Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e eles foram enviados pelo Espírito. Quantos profetas e mestres tinham na Antioquia? Alguns, não é? Vamos repetir? Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém. E Saulo. São homens que Deus separou, um time que Deus criou, porque a Antioquia era a base missionária para as viagens de Paulo.
A primeira, a segunda e a terceira viagem missionária. E Deus falou: apartai-vos, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Agora vai lá para o 15:22. 15:22, por favor. Aconteceu um BO na Antioquia, porque, deixa eu explicar aqui. Uma galera começou a sair de Jerusalém e chegar em Antioquia dizendo assim, ó, tem que circuncidar para ser salvo. Aí Paulo desce para Jerusalém e fala, ó, apóstolos, vamos resolver esse negócio. Tem gente lá dizendo que tem que circuncidar para ser salvo. E aí os apóstolos escolheram pessoas para irem com Paulo e Barnabé para dizer, não tem esse negócio de circuncidar para ser salvo. Vamos lá, 15:22. Então, os apóstolos e presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns entre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, não era o Judas que traiu, não, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Escolheram 2 líderes e enviaram junto com Paulo e Barnabé, porque eram homens honestos, eram homens de Deus, eram homens que arriscaram a sua vida por Jesus. Olha lá, veja lá, versículo 25. Assim, concordaram todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que tudo isso que eu estou falando aqui, que ele chama, ele prepara, ele faz você crescer nesse processo, será que nós estamos arriscando a vida pelo Senhor Jesus? Eu sei de que só de tu viver no Rio de Janeiro você está arriscando a sua vida. Mas a pergunta é, você está arriscando para Jesus? Eu vindo para cá sábado, ali no Morro dos Chaves, 2 motoqueiros, né? Um motoqueiro foi e bateu no meu para-choque. Eu não entendi nada, ele bateu no meu para-choque. Mó barulhão. Aí quando eu olhei para trás, eu falei, ainda bem que esse cara não saiu. De repente ele começou a reduzir. Eu falei, vou perder. Não, ele só bateu no meu para-choque e simplesmente soltou o meu para-choque e fiquei no prejuízo de um amassado, de um arranhão. Parei na cabine, coloquei no lugar, mas simplesmente foi só um cara que bateu, esbarrou, porque estava fazendo zigue-zague e foi embora. Mas eu estava vindo para cá. Só que perceba, ele não quis fazer algo comigo porque eu sou um cristão. Talvez ele não soubesse, né? O diabo que está nele pode ser que saiba, mas ele não sabia que eu era um cristão. Mas às vezes a gente arrisca a vida porque algumas pessoas querem nos parar, querem te parar, porque sabem que você é um cristão. Eu estou querendo dizer isso porque só de você viver no Rio de Janeiro você já corre riscos. Mas será que nós estamos arriscando a vida como esses homens arriscaram a sua vida? Paulo e Barnabé foi enviado em missão e eles arriscaram a vida. Versículo 33, vamos lá, por favor, vamos construir aqui um entendimento. 32. Judas e Silas, que eram profetas, olha, Deus tem profetas. Paulo vai se unir com Silas, né? Paulo estava com quem? Quem está ligado? Paulo foi enviado... Não, os pastores não, pelo amor de Deus, pastores, não. Fala aí, Paulo estava com quem? Barnabé. Paulo e Barnabé foram para Antioquia. E aí aqui está dizendo que Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Você pode encorajar o seu irmão com muitas palavras. Eu quero testemunhar aqui que hoje de manhã eu fui fortalecido e encorajado com a EBD dos homens. Eu cheguei e saí diferente. Eu saí fortalecido e encorajado com muitas palavras, com palavras bíblicas, com palavras do Senhor. Essa é a tua missão, é o teu chamado. É um pouco que você faz todos os dias que mantém o teu irmão de pé. Isso faz diferença, a nossa reunião aqui faz diferença. Um encorajamento, como foi dito. Os discípulos no caminho de Emaús disseram, o nosso coração não ardia enquanto se falava da palavra.
O nosso coração arde quando nós ouvimos a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Silas, que era profeta do Senhor, e Judas fortaleceram os irmãos pela palavra. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção de paz e voltaram com os que tinham enviado, mas Silas ficou em Antioquia. Olha só, Silas ficou na Antioquia. Vamos ver quem está ligado. Silas era o quê? Sem pastores e líderes. Silas era o quê? Profeta. Profeta. E aí Silas ficou na Antioquia. Paulo e Barnabé permaneceram na Antioquia. Pensa Antioquia abençoada. Paulo, Barnabé, Silas e outros mestres. Que time, que igreja. E deixa eu dizer, a Antioquia aqui tem um time maravilhoso. Eu vejo que existem Barnabés aqui, encorajadores, porque Barnabé significa encorajador. Eu creio que existem Silas aqui, e vejo que tem Silas porque tem profetas de Deus aqui. Eu vejo que tem Paulo aqui que também ensina a palavra de Deus e são mestres aqui. E aí, Paulo e Barnabé permaneceram na Antioquia. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os nossos irmãos. E Barnabé quis levar João Marcos. Aí Paulo, não, João Marcos não. Dali, olha só, dali, preste atenção, Paulo continua a caminhar com Silas. Mas você vê que na Antioquia diz assim, ó, preparai Paulo e Barnabé para a obra que tenho chamado. Olha só como é que como na vida tem os seus percalços. Deus, o Espírito Santo, escolheu Paulo e Barnabé para a obra que tenho chamado. Não demorou muito tempo, eles se dividiram. No caminho, essas coisas às vezes acontecem. Mas eles continuaram fazendo a obra de Deus. Paulo foi com Silas e Barnabé foi com João Marcos. E lá na frente, eles se encontraram. Eles verão Cristo como verdadeiramente Ele é. No versículo 35 e 36, Paulo não achava prudente, e no 36 eles tiveram um desentendimento, e Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre. Um foi para um lado, outro foi para o outro. O que eu quero dizer com essa mensagem, talvez você esteja pensando, eu não sei se eu estou conseguindo passar tudo que eu queria passar, mas talvez você pense, onde é que Davi quer chegar? Eu só quero chegar num lugar de conscientização, para que você entenda que Deus te chamou. Que existem ministérios específicos, como apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Que existem dons específicos para capacitação da igreja. Para quê? Para que você trabalhe, para que você um dia receba a recompensa direto das mãos do Senhor. Para que você seja parecido com Cristo e você torne pessoas parecidas a Ele. E um detalhe, que não é tão detalhe assim, mas é um incentivo para a tua vida, é que você não ande sozinho. Paulo não andou sozinho. Paulo tinha uma grande equipe. Eu louvo a Deus porque, por mais que nós sejamos poucos, quando eu digo poucos, porque a nossa igreja não passa de 100, sendo bem generoso, nós temos uma grande equipe aqui, cooperadores, e irmãos, e encorajadores, e ajudadores, e trabalhadores de forma maravilhosa. Nós temos aqui. Então veja, Deus quer que você siga com dedicação e busque os melhores dons. Efésios 4:11 diz que Deus, já citei aqui, mas vou ler, que Deus instituiu apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, olha, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida de estatura de completa de Cristo, para que não sejamos meninos inconstantes. Se você olhar o plano de Deus, você vai ver Deus levantando apóstolos, levantando equipes e dando dons para que nós tenhamos uma equipe preparada. Por isso, eu digo que se você não está formando ninguém, tem alguma coisa errada com o que você chama de evangelho.
Porque está no âmago, está no centro da vontade de Deus, preparar pessoas para que quando você venha falecer, morrer, viajar, mudar, ou seja lá o que for, outra pessoa faça o que você está fazendo. Por isso que eu louvo a Deus assim por todos vocês, por a oportunidade que nós temos de ter iniciado o discipulado. Quando eu vi a Bianca pregar aqui, muito me abençoou a tua mensagem, a mensagem que Deus colocou no teu coração. E quando o diácono Wagner, o diácono Zé Carlos, a Flávia e outras pessoas, o diácono Jobiel e outras pessoas pregaram aqui, que não são pastores, eu fiquei pensando, glória a Deus, porque a gente pode morrer em paz. Porque essa igreja não vai acabar por falta de pessoas que não estão preparadas, não estão habilitadas. A obra de Deus vai continuar. Amém, queridos? É muito bom ver pessoas que estão ali sendo preparadas, aperfeiçoadas. E Deus quer isso. Agora eu quero passar para sinalizando e mostrando a equipe de Paulo. Claro que eu não vou conseguir falar de todos, mas eu queria que você extraísse aqui, não é uma mensagem, eu não vou aqui ficar gritando aqui, eu vou conversar com vocês. Eu espero que você saia daqui, extraia valor, extraia coisas positivas de tudo que vai ser dito aqui. Mas veja, queridos, a equipe de Paulo, Priscila e Áquila, Atos 18, 2 e 3, se puder colocar aí, Atos 18, 2 e 3. Quem era Priscila e Áquila? Um casal que foi expulso de Roma. Eles eram judeus e eles foram expulsos da Europa. Acho que mais precisamente da Itália, isso. Foram expulsos da Itália, porque o imperador disse que nenhum judeu podia ficar lá. E eles eram fabricantes de tenda. O mesmo apóstolo que diz, o Senhor ordenou que aquele que prega o evangelho, viva do evangelho, por um tempo, trabalhou com esse casal abençoado, fazendo tendas, falando da missão e da obra de Deus apenas no sábado na sinagoga. Eu me senti Paulo agora. Só posso vir domingo, mas um tempo Paulo só pôde vir no sábado. E ele ficou o dia todo trabalhando, fazendo tenda. O que eu aprendo com Priscila e Áquila? Um casal abençoado que estava junto, colado de Paulo, que ajudou Apolo, que orientou Apolo. Esse casal era um casal firme, era um casal constante. Eles acolheram Paulo e trabalharam do lado deles fazendo tenda. Paulo, eu vou ajudar você a se sustentar. Eu quero que você comece a pensar agora, a segunda parte da pregação, tem que até correr aqui, mas eu quero que você pense, quem são as pessoas que vão fazer paralelo com os personagens que eu vou citar aqui na tua vida? Quem é Priscila e Áquila? Quem é o casal abençoado que Deus colocou na tua vida, que te ajuda no seu trabalho, no seu sustento, na explicação da palavra com mais precisão, porque Priscila e Áquila fizeram isso com Apolo. Quem? E aí, por favor, já colocamos aqui, abre por favor, Gil não, Felipe, Romanos 16, 4. Paulo diz que esse casal, eles arriscaram a sua vida por conta do evangelho. A gente cantou aqui, Senhor, eu quero gastar a minha vida por ti. Esses homens, esse homem e essa mulher, esse casal abençoado, faziam parte da equipe de Paulo. Paulo citou Priscila e Áquila algumas vezes. Eu queria que você pensasse, qual é o casal abençoado que está do seu lado, que é Priscila e Áquila? Eles arriscaram a vida por mim. Não somente eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Quem você sabe que arriscaria a vida por você? Que está nessa missão, no chamado, no propósito, na caminhada com Cristo e que é capaz de dar a vida por você, de dividir o trabalho com você, de dividir o feijão, o arroz com você, dividir o pão com você, de te orientar, de caminhar e falar, Apolo, olha só, tu tá pregando aí, pregando só até João Batista, mas tem Jesus, Apolo. Aí Priscila e Áquila, olha só, um casal. Só por isso que eles fizeram, já foi top. Só
só porque Priscila e Áquila chamaram Apolo para conversar e falaram, tu entende até João Batista, deixa eu te levar até Jesus. A Apolo se tornou uma das referências da igreja de Corinto. Ao ponto da igreja de Corinto falar, uns são de Apolo, de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Apolo se tornou um cara profundo conhecedor da palavra de Deus porque ele foi impulsionado por Priscila e Áquila. Será que existem Priscilas e Áquilas aqui? Que estão impulsionando Apolo? Estão cuidando e acolhendo Paulo no seu trabalho? Tito, abre por favor primeiro, Tito 1,4. O filho na fé que inspirava confiança. O filho na fé de Paulo que inspirava confiança. Quem é teu filho na fé? Tem igrejas que enfatizam muito a paternidade espiritual. Eu sou teu pai, eu sou teu pai, eu sou teu pai. Aqui na Antioquia não tem isso. De você ficar enfatizando paternidade, porque fulano é meu pai espiritual. Mas existem filhos espirituais. A gente não fica só enfatizando isso. Mas quem é teu filho espiritual? Quem é o teu Tito? Quem é? Primeiro, Tito 1,4 diz que Paulo chamava de filho na fé. Meu verdadeiro filho na fé que compartilhamos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é teu filho na fé? Você está gerando quem? Paulo estava gerando Tito, estava gerando Timóteo, tinha Priscila e Áquila, companheiros de viagens. Tenha companheiros. Mas percebe? Eu fiquei pensando, Paulo tinha um time incrível. 2 Coríntios 7,6, por favor. 2 Coríntios 7, 6 e 7. Diz que Deus consola os abatidos. E consolou-me com a chegada de Tito. Você crê que você pode ser alguém que consola outras pessoas que estão abatidas? Você crê que você pode ser instrumento de Deus de consolo? Porque Paulo diz que Deus consola os abatidos e consolou-me com a chegada de Tito. Você que é Tito, eu perguntei quem é o Tito que você gerou. Você quem é Tito? Você está consolando quem? Ora, você que é filho pode consolar um pai na fé. Porque Tito consolou Paulo. Tito consolou Paulo que estava atribulado com perseguições. Ele diz, nós estamos pressionados. Nós estamos abatidos, mas não destruídos. Tem muitos temores externos e tremores internos. Eu me preocupo com a igreja. Mas Tito estava consolando Paulo, que em algum momento estava abatido. Como é maravilhosa a equipe que Deus forjou, que Deus montou. Levantou Paulo, Priscila, Áquila, Pedro, Tiago, João, Apolo, Tito, Timóteo, e vai, e tal, e Dorcas. Que morreu, mas teve lá o seu legado. E tantas pessoas, tudo para quê? Para que cheguemos à plenitude de Cristo, para que sejamos parecidos com Ele, e para que um dia nós o vejamos como Ele verdadeiramente é, para que trabalhemos para Ele, e para que Ele faça o trabalho em nós, e que um dia nós ainda seremos recompensados pelo galardão poderoso. Console alguém, querido. Console alguém que está abatido. Pensa aí quem foi teu pai na fé. Quem é teu pai espiritual? E leve consolo, porque essa pessoa pode estar abatida. Porque a mensagem, a obra de Deus muitas vezes é árdua. Paulo diz, olha, vocês renovaram o interesse em mim e agora eu estou renovado. Eu não estou mais abatido, não. E não apenas com a consolação dele, diz o texto no versículo 7, mas também com a consolação que vocês me deram. Não foi só título, foi um grupo, um corpo, foi a igreja que consolou Paulo. E eu fico pensando, que privilégio Tito teve de consolar, de animar, de encorajar Paulo a não desistir, a continuar. E que privilégio você tem de consolar aquele que talvez seja como maracujamus. Ele foi um líder confiado em Creta, numa região. Tito desempenhou um papel importante.
Diz Tito, capítulo 1, versículo 5, diz: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que pudesse colocar em ordem o que ainda faltava, o que ainda faltasse, e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Paulo está dizendo isso. Não, um versículo anterior, versículo 5. Versículo 5, por favor. Deixei você em Creta, Paulo está dizendo para Tito, para que pudesse pôr em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu te instruí, Tito. Coloque em ordem o que está faltando, Tito. Você é um Tito que precisa colocar em ordem o que ainda falta aqui. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você é um Tito que foi posto na Antioquia para colocar em ordem o que ainda está em falta. E estabelecer pessoas. Eu creio, querido, eu creio que Deus quer levantar pessoas aqui na Antioquia para forjar outras e formar outras pessoas. Eu creio que essa pessoa pode ser você. E nós precisamos de pessoas confiáveis, filhos na fé, pessoas em que Paulo diz, ele vai ficar em Creta, eu te coloquei aí para você ordenar as coisas. Tem que ter confiança ou não tem? É maravilhoso. Deus pode confiar em você? Vamos lá aqui para Trófimo. Trófimo é um nome estranho, mas é o nome de um cara. Trófimo ensina que as dificuldades nos acompanham nessa caminhada. Ele era de Efésio e acompanhou Paulo na sua terceira viagem missionária. Por sua presença no templo, aconteceu alguns tumultos, né? E ele foi deixado doente em Mileto. Abre, por favor, 2 Timóteo 4:20. Paulo vai dizer que deixou o Trófimo doente em Mileto. Mileto fica onde, gente? Na Itália, né? Nessa caminhada de Paulo, ele teve Priscila e Áquila, ele teve Tito. Lucas também caminhou, sabe, com Paulo? O Lucas também, o médico. Aí tem Trófimo, que ele deixa doente em Mileto. O que isso nos ensina, gente? Que Deus, mesmo que seja poderoso, não vai curar todo mundo. O mesmo Paulo que ressuscitou Eutico, deixou Trófimo em Mileto. Cara, quando a gente entende isso, a gente fica em paz, né? A gente se torna crente maduro. Porque imagine que alguém se levantasse e falasse assim, Paulo, tu não curou Trófimo porque você está em pecado, ou porque tu está orando pouco, é porque tu não está jejuando. Não, gente, porque hora Deus vai fazer e hora Deus não vai fazer. E sabe o que a gente aprende com Trófimo também, em Mileto doente? É que nem sempre dá para levar todo mundo com a gente. E isso eu estou aprendendo chorando. Porque cada hora... às vezes diz, pastor, tchau, por mais N motivos. E eu entendo que às vezes é enfermidade, às vezes é violência, é mudança de bairro, e não dá para levar todo mundo com a gente. A minha vontade é levar todo mundo, todos vocês, comigo para sempre. A gente caminhar junto, mas não dá. Paulo não conseguiu. Paulo, tendo um amigo Trófimo, teve que deixar em Mileto. Nem sempre a gente vai conseguir levar todos com a gente em missão. E a gente vai para Timóteo, Filipenses 2,19. Timóteo recebeu cartas pastorais, instrução, foi enviado para missões difíceis, foi enviado para várias igrejas para fortalecer elas. A gente já está caminhando para o final e nós vamos ceiar. Eu queria que você pensasse, quem é você? Quem é você? Será que Deus pode contar com você? Já colocou aí? Colossenses 4,7, por favor. Tíquico, só nome diferente, Tíquico, né? É um irmão amado, diz Paulo, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Cara, eu sério, quando eu estava lendo isso, estudando isso, eu falei, Senhor, me ajuda a ser Timóteo, me ajuda a ser Tito, me ajuda a ser Tíquico, me ajuda a ser esse irmão amado, ministro fiel, cooperador no serviço do Senhor. No versículo 9 desse mesmo capítulo, ele fala de Onésimo, fiel, amado irmão. Onésimo significa o quê? Era o quê? Onésimo? Inútil. E depois Deus chamou ele de útil.
E Paulo tem Tíquico com ele, tem Onésio, aí tem versículo 10, só nome difícil. Aristarco, meu companheiro de prisão. Meu querido, Paulo esteve na prisão e ele tinha um companheiro lá. Aristarco, companheiro de prisão. Ele diz Marcos, primo de Barnabé. Barnabé foi, mas o primo dele ficou, né? No versículo 11, Jesus, chamado Justo, um nome. Esses são os únicos da circuncisão que são meus companheiros em favor do reino. E eles têm sido, repete comigo isso aqui, eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Quem? Esse Jesus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Você acredita que você é fonte de ânimo para quem está sentado do teu lado? Sim ou não? Acho que o pessoal não acredita muito, porque o pessoal ficou em silêncio. Você acredita que você é fonte de ânimo para quem está do seu lado? Sim ou não? Amém. Pois é. Você acredita, eu não sei em quem você se encaixou, gente, porque talvez você não tenha se encaixado num Timóteo, mas talvez você tenha se encaixado num Onésimo, um fiel e amado irmão. Talvez você tenha se encaixado em Aristarco, um companheiro de prisão. Talvez você tenha se encaixado em Jesus o Justo, que tem sido uma fonte de ânimo para alguém. Talvez você tenha se encaixado no 12, Epáfras, que sempre batalhou em oração. Epáfras, que é um de vocês e servo de Jesus Cristo, envia a salvação. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Quem é Epáfras aqui, que batalha por outras pessoas em oração? Esse é o time de Deus. E Epáfras é mais importante que Timóteo? Timóteo é mais importante que Tito? Epafrodito é mais importante que Onésimo? Porque um trouxe consolo, o outro trouxe dinheiro, o outro foi posto para ordenar uma igreja, o outro foi posto para pastorear, o outro foi posto para batalhar por outras pessoas em oração. E nessa grande obra, ele está levantando pessoas para serem parecidas com ele. Acabei de verdade. Eu queria orar por você. Tem um outro capítulo com um monte de nome, mas eu não vou ler. Eu posso botar no grupo da Antioquia depois. Se não me falha a memória, Romanos 18. Ele cita 26 nomes. E ele vai dizendo, ó, esse aqui fez isso, esse aqui fez aquilo, esse aqui fez aquilo outro. Vamos ficar de pé, queridos? Deus quer que você não caminhe sozinho. Você entendeu essa mensagem? Você entendeu que Paulo tinha muitos companheiros e que ele não conseguiria... Olha, Paulo era Paulo, né? Mas Paulo não conseguiria fazer a obra de Deus sozinho. Porque ele precisou ser consolado uma vez, ele precisou de recursos financeiros, ele precisou de Epáfras que batalhava em oração, ele precisava de filhos na fé que o sustentassem, que fossem fiéis. Ele falou muitas vezes de Demas. Demas era um outro cara que foi companheiro dele, mas um dia ele diz assim, Demas me abandonou, amando o presente século. Nessa grande obra, a gente tem pessoas e pessoas. Mas eu queria orar por você antes de nós ceiarmos. Se você entendeu essa mensagem, e se você quer ser companheiro de alguém, eu queria convidar você a colocar a mão no teu coração. Eu queria orar por você, para que você saia daqui nessa noite dizendo, Senhor, olha, eu me identifiquei com Epáfras, eu me identifiquei com Timóteo, eu me identifiquei com Tíquico, eu me identifiquei com Tito, eu me identifiquei com Paulo, eu me identifiquei com Barnabé. Eu entendi que eu não sou uma peça mais importante do que outras. Eu entendi que eu não sou o único. Eu entendi que eu não caminho sozinho. Eu não entendi que eu já entendi que eu não conheço Deus na totalidade.
que eu preciso crescer, que eu preciso ser parecido contigo, que eu preciso ter vida contigo, que eu preciso ter comunhão contigo, e logo eu vou ceiar daqui a pouco. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração e fizesse essa oração comigo.